Nós estamos concluindo hoje, aliás, não é hoje, domingo é a conclusão, pela manhã, em um grande café, onde vamos ter uma palavra, não é, agradecendo a Deus por todo o mês da Escola Bíblica Dominical, aonde nós podemos dizer que Deus tem nos abençoado, mas abençoado grandemente. Não é? Há muito tempo que nós não víamos a Escola Bíblica florescer, e agora nós estamos vendo. Já teve dia que teve 90 pessoas aqui na escola, e eu tenho certeza que domingo nós vamos bater o recorde da escola, mas domingo também à noite nós estamos começando uma grande campanha, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus está fazendo em mim, na minha casa. Eu já estou experimentando isso na minha casa. O que eu estou ministrando hoje aqui, eu já vivi no pequeno grupo na minha casa, a minha família toda, pela primeira vez no pequeno grupo. Luciano, Rodrigo, a minha família toda estava lá no pequeno grupo. Eu quero dizer a vocês que família é criação de Deus. Diga comigo, família é criação de Deus. E eu quero convidar você e a sua família para viver juntamente com a Igreja Batista Fonte da Vida a campanha de 31 dias de jejum e de oração. São 31 dias de jejum e oração, sob o tema frutifique e seja um agente multiplicador em sua família. O agente da sua casa é você. O agente da sua casa é você. Você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, é um gestor, você é o agente da sua casa. E a nossa divisa está lá em Josué 24:15, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Significa dizer, se você acha que está tudo bom lá na sua casa, e que você não quer estar junto conosco, é um problema seu. Mas o que nós estamos ministrando em seu coração é uma palavra profética. Eu estou lhe encorajando a você, juntamente com a igreja, estar colocando a sua família. Eu lhe convido também domingo. É um desafio, Sandra, você trazer toda a sua família aqui e nós fazermos um ato profético. Todos que puderem trazer a família aqui, no começo da campanha, o ato profético. No final do culto, nós vamos abençoar todos aqueles que são agentes na sua casa, e juntos nós vamos pedir ao Deus eterno que abra os céus e produza na vida da sua família, da minha família, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, porque essas coisas, onde existem elas, as demais coisas vão alcançar a sua casa e alcançar a sua família. E eu quero já daqui, irmãos em Cristo Jesus, dizer que esse mês é um mês assim recheado de grandes momentos com Deus. E o momento com Deus já começa que você vai ganhar. A igreja vai estar doando uma revista com 31 momentos de leitura para você durante a semana. Não é? Cada um dia tem uma devocional para você estar na sua casa, junto com a sua família, praticando já o que nós estamos vivendo aqui. Porque uma igreja forte, ela provém de uma família que é fortalecida no Senhor. E eu quero crer que mesmo que eu esteja, eu não estou nem pensando mais. Eu creio que até os dias que estão abreviando da minha cirurgia, é porque eu quero estar aqui. Eu vou até trocar, eu acho que é Alessandra na quarta-feira. Se eu não for me operar, eu vou estar ministrando na quarta-feira aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A alegria que está, não é, fluindo na minha vida, e eu quero estar junto com vocês. Domingo começa a campanha de jejum. Está distribuída dessa forma. Domingo, pastor Pereira
e a irmã Marisete, Ministério de Família, e todos da terceira idade. Todos da terceira idade que quiserem jejuar comigo, aqueles que estão me ouvindo, pode ser aonde você estiver. Se você entrar na campanha, você vai estar jejuando comigo e dizendo: eu sou um agente. Se você puder se comunicar comigo, se comunique. Na segunda-feira, Alessandra e Alessandro, em Mensageira do Rei, Embaixador do Rei, estará. Mas aqueles que quiserem também jejuar com a Alessandra, se você quiser jejuar 30 dias, você vai jejuar 30 dias. Você que vai escolher com quem você está jejuando. Na terça-feira, a irmã Flávia, Ministério de Música, EBD, Creche Escola, e quantos queiram também estar jejuando com ela. Na quarta-feira, José Francisco, Ministério de Homens, Evangelismo, estará jejuando na quarta-feira. Na quinta-feira, Cristiane Passos, a irmã Milena, Ação Social e Ministério de Mulheres também estará junto ali na quinta-feira. Na sexta-feira, nosso irmão Janderson, Jovens e Adolescentes. Sábado, irmã Olinda, Ministério de Intercessão e Diaconia. E na outra semana nós vamos estar voltando de novo até fazer os 30 dias. E no dia 20, nós vamos ter uma vigília inteira. Vamos começar 10 horas até 5 da manhã, pedindo a Deus que derrame bênção sobre a sua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Fique de pé, eu quero ouvir um amém de todos, porque o amém é uma concordância. E eu quero crer que nesses dias, Deus fará algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar o preletor da noite, o nosso irmão José Francisco. Eu vou estar orando a Deus. Eu vou estar orando a Deus. Aleluia. Eu vou estar pedindo a Deus que fale conosco nesta noite. Meus irmãos, eu quero que você também, se você puder, me ajude, interceda a Deus por mim, para que eu possa ter essa alegria que eu estou tendo agora, para viver aquilo que eu quero viver. Alguém me disse uma coisa que eu estou guardando isso. Fui conversar com uma pessoa, ela disse: pastor, o senhor está? Eu digo: eu não queria não estar. E ela chegou para mim e disse: olha, Deus não libera os seus xodós. Você também é um xodó de Deus. O xodó de Deus descansa nele, confia nele, espera nele e dorme com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Soberano Senhor nosso Deus, há uma alegria muito grande dentro do meu coração. Há uma alegria muito grande, eu creio, no coração da diretoria da tua igreja, porque tudo isso não foi o pastor, foi a diretoria da tua igreja. Fomos nós, como igreja, que estamos pedindo ao Deus eterno que derrame uma unção dobrada do seu Espírito sobre a sua igreja. E que essa unção esteja alcançando a sua família, trazendo cura para a sua casa física, cura espiritual, trazendo a provisão, que as portas dos céus se abram em favor das famílias da tua igreja. Mas nesta noite, meu Deus, nós estamos concluindo esse mês que o Senhor falou tremendamente ao nosso coração e vai continuar falando nesta noite. O teu filho José Herbert, ele está aqui nesta noite. Será o ministro que o Senhor usará como oráculo, e eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações pela boca do teu servo, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Podeis sentar. Com a paz do Senhor, amém? A Deus toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Louvado seja Deus. E já quero de antemão, meu pastor, dizer que vai ser bênção esse mês de maio da família. De antemão, em nome de Jesus. Ao final da mensagem, vocês
vão ver que Deus é Deus. Vamos lá. Vamos para a divisa. Quero recitar, louvado seja Deus. Quero saudar a igreja de Cristo com a paz do Senhor. Deus continue abençoando a todos. Quero agradecer ao Senhor também por mais uma rica oportunidade. Louvado seja Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Mas vamos lá, o tema diz: frutifique, frutificando, crescendo no conhecimento da palavra. Frutifique, crescendo no conhecimento da palavra. A divisa se encontra no livro de 2 Pedro, o seu capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 18, vai dizer assim a palavra do Senhor: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Santo de Israel, meu Senhor, em nome de Jesus, em Tua presença, ó Pai, eu me apresento, Senhor, e eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor tome o controle de tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, tira tudo que não te agrada da minha vida, tira tudo aquilo, Senhor, que tem que te atrapalhar, ó Deus, nesta noite. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo, me conduz nessa jornada, me conduz, Senhor, em nome de Jesus, nessa mensagem dessa noite, Senhor. Eu te peço, Senhor, que cada coração, Senhor, possa estar, Deus, os ouvidos dos teus filhos, Senhor, possa estar atento a ouvir a tua palavra. Tudo que vai ser ministrado, Senhor, vai ser na tua direção. Tudo que vai ser falado, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo conduza-me em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa os nossos irmãos que se encontram nessa live. Uma vez mais, Senhor, eu os abençoo. E eu te peço, Pai, abençoa em nome de Jesus. Agora, Pai, eu te peço, fala, Senhor, ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor falou ao meu coração, aquilo que o Senhor já, Senhor, falou com o teu servo. Eu só te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, por intermédio da tua palavra. Assim eu te agradeço, com a certeza de que o Senhor se faz presente e visitará a tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Frutifique, crescendo no conhecimento da palavra. O texto o qual falamos, a divisa: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Essa é a epístola escrita pelo nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, o Pedro que caminhou com Jesus, o Pedro que teve várias experiências com Jesus. Pedro caminhou com Jesus, foi um dos primeiros discípulos a ser chamado para aquele ministério liderado por Jesus Cristo. Pedro, dentre tantas outras experiências, teve com Jesus alguma delas. Primeiro, foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Como eu já disse, Pedro era pescador. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus sob as águas, e foi. E no decorrer, ele temeu. Pedro foi aquele que negou a Jesus, e ele se arrependeu. Pedro foi aquele que, mesmo com Jesus, pegou a orelha quando o sumo sacerdote Malco veio para prender Jesus. O próprio Pedro, caminhando com Jesus, puxou a sua espada e tirou um pedaço da orelha daquele sumo sacerdote, o Malco.
Interessante que caminhava com o mestre, tinha todos os ensinamentos, via os milagres, via os prodígios, mas Pedrão era retado, me permita, natureza impulsiva, mas um homem de confiança, um homem corajoso, um homem que se entregou em todo o tempo a Jesus, mesmo passando a espada, mesmo negando, mas Pedro tinha o seu coração ligado ao Senhor e aos seus ensinamentos. Pedrão, nosso irmão Pedro, o Pedro pescador. Jesus disse: olha, você agora não vai ser mais pescador, vai ser pescador de homens. O próprio Pedro, em um certo momento, é direcionado a falar de que Pedro não deixa Jesus lavar os seus pés. Quantas experiências marcantes era Pedro, parecendo que ele oscilava, mas tinha o seu coração rendido a Jesus. Mas o Pedro agora, em Atos dos Apóstolos, vemos um Pedro diferente. O investimento de Jesus valeu a pena. O investimento de Jesus em Pedro, em acreditar que aquele homem durão, talvez assim meio parecido comigo, talvez com você que está aqui hoje, que talvez em uma caminhada tem hora que trava o coração, mas o Pedro tinha um coração ligado aos ensinamentos de Jesus. Por mais que eu lhe dei até alguns motivos, você vai dizer: ele negou, ele fez isso, ele fez aquilo, mas o seu coração era rendido ao Senhor. Pedro era rendido. E vemos esse Pedro agora transformado. Teve um encontro com Jesus ressurreto. O Pedro agora que vai liderar um povo. O Pedro agora, apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, 3.000 almas se rendem. Agora um novo Pedro em Deus. Agora um novo Pedro, rendido a Jesus e aos seus mandamentos, transformado pelo poder do Espírito Santo. 3.000 almas se rendem. Pedro agora começa a caminhar aonde vai. Pedro é destaque. Pedro, pastor, é instrumento do Senhor. Pedro agora é o líder da igreja primitiva. É levantado por Jesus, por Deus, para comandar aquele povo. E Pedrão, irmão, apóstolo Pedro, certa vez, na porta de Formosa se encontrava um coxo. E Pedro agora, cheio do Espírito Santo, não tem ouro nem prata, rapaz, não tenho recurso, mas eu tenho o que eu te dou de melhor. Eu vou te dar o que eu tenho de melhor, o que eu aprendi com ele. Não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, eu profetizo a cura. Levanta e anda. E ali o milagre foi operado, para a glória de Jesus. Pedro agora é uma liderança da igreja primitiva, até ao capítulo 13. Pedro é uma das lideranças de Jesus, do ministério, agora colocado sob seu comando, dentre outros irmãos. É lindo de ver. Contamos a história de Paulo, contamos a história, normalmente contamos a história de Paulo, aquele mover que o Senhor fez, o encontro. Mas o Pedro chamado por Jesus, que talvez seja eu, seja você nesta noite, que às vezes tenha até falhado, tenha tropeçado, mas de uma coisa a gente não vai abrir mão, dos nossos ensinamentos, que temos sido ensinados. E aqui, nesse altar, o que temos aprendido aqui em nome de Jesus, vamos compartilhar, para incendiar lá fora aqueles que estão precisando. Um Pedro agora cheio do Espírito Santo, o líder agora
comandando os nossos irmãos, e a igreja cresce para a glória de Deus. E aqui esta carta está direcionada ao nosso irmão Pedro, uma segunda carta, como ele mesmo vai dizer, os versículos do primeiro capítulo 3, versículo 1, Pedro vai dizer: amados, esta é a segunda carta. Ele já tinha escrito uma para a igreja do Senhor, para as igrejas que estavam ali, para os irmãos gregos e os judeus que ali se encontravam, os irmãos, os nossos cristãos que se encontravam na Ásia Menor. E dentre aquele povo, meus irmãos, alguns falsos mestres estavam, proclamando heresias, proclamando inverdades, mentiras, distorcendo a palavra do Senhor, distorcendo a palavra de Jesus, daquilo que Jesus ministrou no seu ministério. Pedro agora sabe e manda esta carta à igreja do Senhor, aos nossos irmãos cristãos ali na Ásia Menor. Pedro envia essa carta, e essa carta agora é direcionada a eles, dizendo: olha, ficai vigilante, porque tem muitos falsos profetas, tem muitos heresias que têm surgido, e muitas das vezes, meu pastor, não é gente lá de fora não, é gente que caminha, que aprende e que distorce a palavra do Senhor. Não é lá de fora não, não é de quem não conhece não, irmãos. É de quem muitas das vezes caminhou um dia com a gente. E criam essas heresias. E esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres, acabam aqui distorcendo a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, de que pecado não é mais pecado, pecado é pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Era isso que eles estavam falando, eles estavam querendo dar legalidade aos pecados. Mas Pedro, por intermédio da carta, foi bem duro, disse: não, meus irmãos, vamos ficar na palavra, vamos ficar naquilo que o Senhor nos ensinou, de que a palavra diz. Vamos ficar com a verdade. Vamos ficar de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não vamos abrir mão disso. E os versículos seguintes vão dizer, meus irmãos, o capítulo 2 vai falar desses falsos profetas. E ele diz: houve também entre o povo os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, sutilmente, alguns trazem heresia. E aqui eu quero lhe convidar em nome de Jesus, peça a Deus, primeiro, a gente meditar na palavra do Senhor, buscar a palavra de Deus, na palavra de Deus, para a gente não ser enganado, irmãos. A Bíblia vai dizer aqui que é sutilmente, é e você pensa que quando vai ver, meu pastor, é uma heresia. É um ensinamento que vai lhe tirar da casa de Deus. É um ensinamento que vai lhe distanciar, e daqui a pouco você está lá até lá fora, novamente. Mas o texto vai dizer: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Versículo 14, olha o que diz: tem os olhos cheios de adultérios. Tem os falsos, olha o que ele está dizendo. Tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Pecam, tem prazer.
Isso estava contaminando. Mas Pedro usou da autoridade daquilo que Jesus, e que ele aprendeu, meu pastor, com o seu mestre, Jesus. E ele vai dizer em seguida: iludem as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. São filhos da maldição. Versículo 15: e eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quem é Balaão? Balaão é aquele profeta que o Senhor visitou e que ele queria amaldiçoar Israel. Por quê? Um trocado. Balaque ofereceu, louvado seja Deus, a Balaão: olha, amaldiçoa lá o povo de Deus. Louvado seja Deus. Mas Deus disse: não, não vai não. O povo que eu contra Jacó não há encantamento, não há nada. Números 23, versículo de número 19. Louvado seja Deus, contra Jacó. Balaão, peraí, houve lá um acordo entre você e Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar os escolhidos. Mas Deus para e fala: não vai não, não vai não. E o Senhor não permitiu. Nós somos de Deus, nós somos instrumentos de Deus. E me permita aqui, em nome de Jesus, vamos ficar antenados, irmãos, em nome de Jesus. Seja um motivador. Seja, Beronilton, você está do lado da sua esposa. Seja um incentivador dela a estar aqui na casa do Senhor, como eu vou ser da minha esposa e da minha filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu conto com vocês. Antes crescer na graça e no conhecimento. Como é bom, meu pastor, para aqui e ver os nossos irmãos crescendo. A gente olha, meu amigo, posso assim citar a sua pessoa, irmão José Francisco. Como é maravilhoso ver o Senhor fazer a obra, dia após dia. Não abra mão disso, em nome de Jesus. Dia após dia com Deus. E nós vemos como é maravilhoso, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, sendo testemunha de Cristo, sendo testemunha de Jesus. Foi assim que Pedro foi. Pedro caminhou com Jesus, errou, altos e baixos, mas agora eu vejo um Pedro firmado em Jesus, proclamando o Evangelho do Senhor, ganhando as almas para Ele. Como é lindo, porque não também citar o meu filho na fé, o nosso irmão Everton, né? Como é maravilhoso. E o Senhor mesmo tem a própria palavra, né? Nasceu das minhas entranhas. O Senhor mesmo, a própria palavra fala isso, Paulo, né? E o Senhor que sempre recita isso. Como é bom, como é maravilhoso a gente ver alguns irmãos. E o nosso desejo é que continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar antenados, irmãos, para a gente não ser confundido por essas falsas heresias, por esses falsos mestres. E olha o que diz no versículo, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Olha o que vai dizer: se tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Versículo 20: melhor lhes fora não
terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Quantos casos a gente vê de que alguns outra hora esteve com a gente, caminhou, profetizou, mas foi enganado por esses falsos profetas, por alguma heresia que foi contada, ou até por um motivo de desânimo, abandonaram e voltaram para o estado, e diz agora que o estado é pior. Outro dia, me permita, eu abri aqui um parêntese, eu disputei um campeonato agora, o meu time não foi bem, e uma das rodadas, meu pastor, me permita lhe dizer, eu tomei 2-0, eu perdi o jogo 2 vezes, mas a primeira foi dolorosa. Sabe por quê? Porque no primeiro, eu estava me investindo, e quando eu estava me investindo, irmãos, passou um irmão meu em Cristo, que outra hora era fervoroso na fé, outra hora dava a paz do Senhor, fervorosamente caminhando. Passou. Quando me viu, baixou a cabeça e foi, e seguiu o caminho dele. Pense, eu perdi o jogo, mas para mim, aquela situação em ver o meu irmão, que outra hora proferiu comigo a verdade, que caminhou comigo, que quando a gente parava para conversar, era só momentos de alegria, de um fortalecendo a outra. E eu vi ele passar e ele baixou a cabeça. Eu perdi o jogo, mas essa primeira derrota foi dolorosa, porque foi o meu irmão que defendia a fé comigo. Foi alguém, pastor, que eu costumo dizer, irmãos, que a gente demora vários anos. Tem pessoas que demoram muitos anos, né? Eu sou um desses, que fui para o acampamento e não me converti logo. Travei, disse não vou. Posso até me converter lá em Salvador, mas aqui eu não me converto. Dureza de coração. E quantos de nós, Veronilton, quantos de nós, irmãos, demoramos para ser alcançado? E quando somos alcançados, aqui vai um conselho, em nome de Jesus: seja um cooperador, como diz Paulo, seja um ajudador dessa pessoa que está ao seu lado. Ao ver aquele jovem ali, para mim já tinha acabado, eu perdi o jogo, mas eu vi um irmão meu, que tinha tropeçado, mas eu falei, eu vou orar em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai trazer de volta, em nome de Jesus, amém? E essa carta, o capítulo 3 de Pedro começa com um novo momento. Pedro agora, pastor, está confiante, crendo, certeza, e aqui ele profere nessa carta, de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, a segunda vinda de Jesus. Ele não abre mão disso. Versículo 2: quero que vós lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dando mediante os vossos apóstolos, aquilo foi falado antes, foi falado lá no Velho Testamento, que o Senhor viria buscar a sua igreja. Mas o versículo 3, e aqui ele volta a enfatizar, versículo 3 e 4 ele vai enfatizar, olha: sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, os próprios costumes, seus próprios pensamentos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ele pergunta: desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão dizendo: olha, não mudou nada,
desde como eu entendo como gente, vocês dizem isso, que Jesus ia voltar. E eles estão aqui tentando colocar agora que mas Pedro está orientando a igreja do Senhor. Permanece fiel, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não perca isso, igreja, em nome de Jesus. Pedro está afirmando, olha, Jesus vai voltar. E nós temos essa certeza, que o nosso mestre voltará para buscar a sua igreja amada. Amém? Versículo de número 8. Versículo de número 7. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo de número 8, 9 e 10. Olha esse versículo de número 9. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9 é maravilhoso. Olha porque ele não voltou ainda. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele vai voltar. Disso é certo, disso eu tenho certeza, disso que você tem que ter certeza. E a gente tem que estar em Jesus. A gente tem que estar na verdade, a gente tem que estar no caminho de Jesus. Ainda que o Senhor não retarda a sua promessa, o que Ele falou, Ele vai cumprir. Ainda que alguns a tenham por tardia. Ah, será? Não, Ele vai vir. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Olha que palavra maravilhosa, né? Ele vem, isso é certo, mas ele ainda diz aqui, ó, ele é longânimo para convosco, a oportunidade. O Senhor nos concede, a gente já fomos alcançados, mas talvez a nossa família não. Que nós sejamos esses instrumentos para a nossa família se arrepender e estar com Jesus. Para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Quem vai saber? Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfará, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E os versículos seguintes, capítulo 12, versículo 12 em diante, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurando que dele sejais achado imaculado e irrepreensível em paz, santos. Tende por salvação a longanimidade de vosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Ele traz Paulo, né, a referência aos ensinamentos de Paulo. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo é um cooperador do ministério de Cristo. O próprio Pedro, mesmo que lá atrás tiveram uma desavençazinha. E aqui eu quero abrir um parêntese, por mais, em nome de Jesus, eu falei isso com o irmão José Francisco essa semana e com mais alguns irmãos, meu pastor. Me permita lhe dizer, por mais Pedro e Paulo tiveram uma certa, mas não abriram mão do reino de Deus. Falei isso com o Maurício também, com alguns irmãos essa semana. Por mais até que a gente tenha às vezes um pensamento de um, penso de outro, um pensa de uma forma, um pensa de outra, mas que o nosso pensamento, o nosso foco, o nosso propósito seja, instrumentos de Deus, seja o nosso propósito, o reino de Deus,
Ó, o reino de Deus. Lutemos por ele. Eu lhe faço esse convite. Eu falei isso com alguns irmãos, amigos pessoais que estão no dia a dia. E eu convido a você, em nome de Jesus, lute pelo reino de Deus. Seja esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? E aqui, versículo 16. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, ele está de volta, ele chama agora mais uma vez. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e deixai a vossa firmeza. Versículo 18. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda glória, assim agora como até o dia da eternidade. Que nós possamos, em nome de Jesus, frutificar. Que nós, como igreja do Senhor, como os irmãos em Cristo, continue a frutificar, continue a crescer na palavra, no conhecimento do Senhor. E que ensinados na casa do Senhor, que nós possamos guardar, irmãos. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor que é ensinada nesse altar, esse altar que é liberado palavras, que em nome de Jesus, tome posse, guarde a palavra do Senhor no seu coração, amém? E eu quero finalizar, deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho, meu pastor. Eu quero finalizar, irmãos, contando um breve testemunho. E aqui, meu pastor, serve para essa campanha, irmã Alessandra, do dia 31. Há 15 dias atrás, um sábado à tarde, trabalhando, eu e um outro colega, um novo convertido, e a gente ali motivando, incentivando, a continuar, prosseguindo algumas instruções a ele, da caminhada de fé. E daqui a pouco, chegou um jovem, chegou um outro colega esse que a gente ali no decorrer foi conversando de várias coisas. Isso é uma das coisas que sempre vai estar em uma conversa, certamente é Deus. Naquela conversa, começamos a conversar, e ali aquele jovem chegou e começou, o outro estava fazendo um curso, e ele, pô, que massa, que bom, e ele incentivou, contou a trajetória dele, trajetória bonita, graças a Deus. E ali, meus irmãos, ele contando e eu ouvindo, e teve um momento que depois que ele concluiu, eu falei, graças a Deus que Deus lhe abençoou, que Deus proveu. Mas aquele jovem, e aí eu continuei com a seguinte frase, eu falei, olha, mas também méritos seus. Acredite, aquele jovem se calou. E aí no que ele se calou, eu copiei. Aqui eu sei que tem alguma coisinha aí, viu? Pronto, a conversa rolou, o outro colega terminou o que ele estava fazendo. Aí falamos, vamos para o outro setor ali, que é colado. E ele começou lá a dar um grau lá no leito. E ali, meus irmãos, a conversa rolou, e voltou novamente a entrar em religião. A entrar em Deus, eu não digo nem em religião, entrar em Deus. E aquele novo convertido começou agora, meu pastor, fervoroso, começou a falar. E aquele rapaz pegou e ficou assim, ó. Não,
se levantou. Aí eu peguei, falei, deixa eu te dizer uma coisa, antes de você, depois eu dou a permissão para você falar. Mas eu notei algo em você. Eu notei que quando lá, anteriormente aonde a gente estava, ao dedicar a Deus, aquele que nos dá as bênçãos, você se trancou. Você não se calou. Você tipo colocou um ponto. Ele olhou para mim assim e falou, é verdade, irmão. É verdade. Você está certo. Eu falei, pelo que eu percebi, talvez eu esteja lhe julgando. Mas você tem uma resistência a Deus. Talvez em reconhecer a soberania do Senhor. Reconhecer a grandeza de Deus. E Ele me parou e rebateu. Vocês falam de Deus, daquilo, bênção e não sei o quê. Mas olha o que o cidadão me falou. Mas eu acredito que tem um ser maior do que Deus por trás dele. Se Ele é poderoso, tem um ser maior. Eu falei, realmente você falta reconhecer a soberania de Deus. Me botou no estreito. Mas eu fui na palavra. E na palavra, pastor, a gente mostrou a soberania de Deus. Tudo é Deus, não tem além dele. E ali conversamos. E o rapaz terminou o serviço. E viemos para cá para fora. Ele falou, e nisso a gente ia rodando um pouquinho, a gente ia acompanhar o novo convertido que estava dando grau. E cá fora o plantão estava tranquilo nesse dia, graças a Deus. Acredite. E aí a gente começou a intensificar mais uma vez. E eu descobri, pastor. Descobri, porque ele mesmo confessou, irmã Alessandra. Ele falou, eu tenho até essa dificuldade de reconhecer, de dar graças a Deus, de reconhecer a soberania de Deus, como você mesmo falou, de conhecer que Deus é único, que Deus é poderoso. Sabe por quê? Eu falei, me conte, agora quem quer saber sou eu. Porque quando eu novo, quando eu pequeno, os meus pais não me ensinaram essa palavra que você fala, desse Deus. Aí ele abriu um parênteses, eu não estou aqui culpando os meus pais, mas talvez a minha resistência a reconhecer a soberania de Deus, os feitos de Deus, as maravilhas que Ele faz, é porque eu não tive isso quando pequeno, eu não fui ensinado isso, para mim é mais difícil, e talvez por isso, duro. E aí, meu pastor, ele olhou para mim e falou da irmã dele, falou, a minha irmã hoje já faz isso, a minha irmã hoje já pega a Bíblia e já compartilha com o filho dela. E acredite, meu pastor, ele falou, olhou para mim e falou, irmão, você, graças a Deus, já conhece a palavra, está aí, mas olhou para mim duro e falou, ensine a sua filha. E eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que reforçar isso. Porque, quando ele falou, na minha casa, não se fazia isso. E às vezes na minha casa, às vezes eu tenho negligenciado. Estou lhe sendo verdadeiro. Não sei a sua casa, mas talvez, às vezes eu negligencio. Eu estou aqui confessando em nome de Jesus. Me ajude em oração. Me ajude em nome de Jesus. Porque eu não abro mão, meu pastor. Aquela criança ali, a minha filha, eu não abro mão disso. Minha filha vai ser o que ela quiser ser. Advogada, a profissão, ela que vai escolher. Mas no berço, na barriga da mãe eu não abri mão, eu profetizava. A minha filha, ela vai escolher a profissão. Mas eu não vou abrir mão de ela estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor e cuidando
dos demais. Eu até falava, e eu quero aqui falar, eu profetizava que a minha filha, e eu creio, em nome de Jesus, vai ser líder de ciclo de oração, vai estar aqui junto, talvez com suas netas, com os demais aqui, os demais filhos dos amigos e irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Minha filha vai crescer debaixo da autoridade dos caminhos de Deus. Por isso que eu falei, são 31 dias, que nós possamos, em nome de Jesus, eu me esforçarei a estar aqui na casa do Senhor. Me ajuda em nome de Jesus, viu? Domingo eu não estarei porque eu vou estar trabalhando, mas à noite eu estarei aqui em nome de Jesus. Vou me esforçar. E aquele jovem, finalizamos. E agora ele já muda a coisa, a palavra entrou, e devagarzinho ele está dizendo, ele agora já conta o testemunho, tinha pegado o carro do pai, do parente dele lá, e o carro foi e voltou de beleza, mas quando o parente dele pegou, o carro perdeu o freio. E aí ele viu, a mãe dele falou, não, viu aí? Foi Deus. Aí ele até falou, não, é isso mesmo, pode ser esse Deus. E agora, ao final daquela conversa, meu pastor, irmãos, eu orei por ele, eu e aquele outro soldado, oramos ali e agradecemos a Deus por aquele momento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja. Eu quero convidar em nome de Jesus os levitas. Eu ia tocar uma outra música, mas eu queria convidar vocês em nome de Jesus a cantar aquela música. Não haverá nenhum Senhor. A do ferrolho. Peron, em nome de Jesus. Que as barreiras caiam em nome de Jesus. Todas as barreiras que têm se levantado contra nossas vidas, que têm impedido de talvez eu e de você crescer na graça do conhecimento, caia por terra agora no nome de Jesus. E que no nome de Jesus, os nossos irmãos possam ser visitados agora. A você que me acompanha nessa live, você está convidado para participar deste culto, para nos ajudar nessa caminhada, aqui com o pastor Pereira, com a irmã Alessandra, com o nosso irmão José Francisco e aos demais irmãos, em nome de Jesus, que estaremos aqui, na casa do Senhor, intercedendo, orando pela sua família, um orando pelo outro, se torna mais fácil, em nome de Jesus. O irmão Veronilton vai estar louvando, e logo em seguida, o pastor vai estar orando, agradecendo em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, e é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova, e me leva até o céu. Se ligue com Deus em nome de Jesus, continue. Já vi fogo e terremotos, um vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Mas a tua mão me sustentou a tua igreja. a sua voz me acalmou. Glória. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
palavra nos dá segurança, Senhor. No teu colo, ó Altíssimo, Oh, glória. não há ferrolho. Glória a Deus. Adore, igreja. Oh, aleluia. E se Aleluia. fechem diante Da da sua sua voz. voz. Não há doença, nem culpa. E fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Oh, Por aleluia. sua palavra É a tua palavra, Senhor, que tem sustentado os teus filhos, meu Deus. pura, É a tua palavra que tem nos fortalecido, Jesus. escudo para os que Ele nele fez. crêem. Não há ferrolho, nem portas que te fechem diante da sua voz. não há doença, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. Oh, glória a Deus. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Maravilha. Escudos para os que nele crêem. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dar um brado de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não há barreiras. Não há portas fechadas. Porque o nosso Deus, Ele pode em si mesmo todas as coisas. Eu louvo a Deus pela sua instrumentalidade. Que Deus continue te usando. Que Deus continue derramando unção sobre a sua vida. Que Deus continue te dando conhecimento e sabedoria para testemunhar e para proclamar a sua santa e gloriosa palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Meu Deus, eu quero dizer que toda a terra está cheia da tua glória. E nós podemos testemunhar aqui na tua igreja, nesta noite, o Senhor falar ao meu e ao coração de todos que ouviram a tua palavra. E aqueles que ainda irão ouvir a tua palavra. E eu quero crer que esta noite é uma noite de milagre, porque não há barreiras, não há impedimento, não há portas fechadas. E eu quero me apropriar deste momento e concordar com a igreja para interceder por aqueles que estão agora nos hospitais. E eu tenho 2 pessoas da minha família que estão hospitalizadas agora nesse momento, acompanhada pelos seus familiares, que está precisando do Senhor com a sua intervenção. Deus visita agora a minha tia Maria, o Assênio, ó Deus. Toma em tuas santas e dadivosas mãos o irmão Joselito, Senhor. E tem muitas outras pessoas que precisam do Senhor como médico nesta noite. Oh médico amado, Deus,
grande Jeová Rafá, derrama uma unção de cura agora. E eu creio que o Senhor pode tudo em todos, amém, igreja? Eu quero também interceder pelos empresários. Eu quero interceder, Deus, que o Senhor possa abrir as portas dos céus. E o céu se abra, trazendo bênção, prosperidade, oportunidades. Que os nossos lares, nesta noite, seja visitado, Senhor nosso Deus, pelo Teu Espírito Santo. Aonde há confusão, aonde há dissensão, aonde há discórdia, caia por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor. Porque não há barreiras para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela vida do teu servo, instrumento desta noite, pelo ministério de música, de adoração, de louvor desta casa. Eu já te agradeço também pelo grande avivamento que nós vamos experimentar, que nós vamos viver. Porque pela fé eu creio, e quem crê comigo dá um brado de glória a Deus. A mão de Deus está sobre a sua cabeça, porque a minha mente e a sua mente é do Senhor. O meu corpo e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você é um agente multiplicador para trazer a plena paz para a sua família. Receba a unção nova. Receba o mover de Deus na sua vida. Receba a vida transformada. Receba de Deus o ensinamento e a coragem necessária para enfrentar os dias maus e proclamar a paz Shalom de Deus a tantos quantos precisarem. Eu profetizo na sua vida, no nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, aqui, e a igreja que está em casa, e a tantos quantos vamos ouvir a tua palavra. Receba em nome de Jesus. Aleluia e glória ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.